Boa noite, meninas, tudo bem? Fabi, você já começou a fazer o curso? O que você tá achando? Vou só dar aí um tempinho e eu já começo, tá bom? Boa noite, meninas. Então vamos começar, né? Deixa eu ver meu volume como é que tá. Sejam bem-vindos aí, né? Às minhas lives, que na verdade são uma educação continuada, né? Acho que eu vou até mudar o nome, vou parar de chamar live e vou falar em educação continuada, porque a intenção é que a gente aprenda mesmo, troque de informações e que a gente cresça junto, né? Gosto desse nome de educação continuada. E nós hoje vamos conversar sobre seus pacientes possuem rins saudáveis, né? Então seja muito bem-vindo a essa nossa live, a esse nosso momento para a gente discutir aí como que os exames laboratoriais eles podem nos ajudar a aumentar a nossa credibilidade como profissionais estetas e como que eles podem também potencializar aí os nossos resultados estéticos. Eu sou a Júlia Almeida e hoje nós vamos conversar sobre rins. Os rins dos seus pacientes estão saudáveis? Como que você pode descobrir aí se os rins dos seus pacientes eles estão saudáveis, tá? Então, antes de mais nada, eu queria que vocês compreendessem o porquê que é importante que a gente avalie os rins desses pacientes. Estive verificando a literatura científica e olha que dados interessantes que eu peguei. Mais de 100 milhões de brasileiros têm problemas renais e não sabem. 100 mil brasileiros estão fazendo hemodiálise. 7 em cada 10 pessoas descobrem tardamente que tem problema renal. Então, nós, como profissionais estetas e como profissionais da área da saúde, nós temos que pensar em promoção de saúde para esse paciente. E quando eu falo isso, eu quero que fique claro o seguinte: nós, profissionais estetas, vamos trabalhar com os exames laboratoriais pensando aí em prevenção. O que é isso? Os exames laboratoriais, quando nós soubermos avaliar esses exames de acordo com os valores ideais e não baseado nos valores de referência, nós vamos ter a sensibilidade de detectar disfunções que já estão começando no seu paciente. E essas funções, quando elas estão iniciando, esse paciente ainda não apresenta clinicamente os sinais e sintomas tão ativos dele começar a perceber uma queixa. Então é a partir desse momento que nós vamos começar a avaliar os exames e aí nós vamos ter noção de que aquele paciente está começando a ter ali um problema e a gente vai ter condições de ajudar esse paciente. E onde que eu entro, e onde que nós profissionais estetas entramos e por que eu acho que isso é muito importante e é isso que eu tento trabalhar com vocês. Os profissionais, os pacientes que eles vêm nos procurar são pacientes que eles vêm procurar beleza, qualidade, melhora de autoestima, de ego, bem recuperar alguma pequena queixa que ele está incomodando, mas tudo voltado ali para a beleza, para o status, para o ego.
São pacientes que não vêm nos procurar pensando em patologia, pensando em procurar uma doença. Se esse paciente estivesse sentindo algum sintoma que fizesse com que ele pensasse, que ele pudesse imaginar que ele está tendo alguma patologia, ele iria procurar um médico e não um profissional externo, certo? E aí essa aqui está a nossa vantagem, isso que é o nosso benefício. Quando o paciente vem até nós, ele não vem pensando que ele está doente. Então, quando a gente solicita os exames laboratoriais, até para a gente ter melhoras nos nossos resultados, a gente consegue detectar alguma alteração muito precocemente. E se nós tivermos a sensibilidade de analisar esses exames de uma forma correta, nós vamos conseguir saber orientar esse paciente, talvez até libertar esse paciente de uma patologia mais grave ou não. Então, os rins dos nossos pacientes, dos nossos rins, aliás, eles são órgãos extremamente importantes. Tudo que a gente coloca no nosso organismo, esse organismo ele precisa, geralmente sofre reações químicas, passa pelos rins e os rins passa pelo fígado, o fígado metaboliza aquilo e leva para os rins para ser eliminado. Então qualquer procedimento que nós vamos fazer no paciente, nós precisamos que os rins eles estejam funcionando adequadamente para que a gente consiga eliminar resíduos metabólicos, resíduos aí de intoxicação por algum medicamento, por algum alimento, e enfim. Então, os rins dos nossos pacientes, eles são extremamente importantes para que os nossos procedimentos estéticos, eles tenham uma eficácia maior. E a intenção da live de hoje é que vocês compreendam o porquê que os rins são tão importantes e que vocês entendam que a gente tem, que o corpo, que o organismo, ele dá alguns sinais alertando que a gente não está tão legal e nós temos que ficar atento a esses sinais para que a gente consiga juntar com os exames laboratoriais e aí sim pensar aí numa solução, uma alternativa para esse paciente, tá? Então, a primeira coisa, os rins, eles, quando a gente pensa em rins, as pessoas normalmente falam assim, são órgãos que são responsáveis em filtrar o sangue. Perfeito, isso é uma informação verídica e está correto. Portanto, os rins, eles têm funções muito maiores, eles exercem cargos muito maiores do que somente filtrar o sangue. Eles regulam toda a homeostase do organismo. E como que eles fazem isso, né? Primeiro que eles ajudam a limpar as toxinas. Então, tudo que a gente... Como nós estamos constantemente nos intoxicando de poluentes, de alimentos inflamatórios e de poluições do dia a dia, enfim, então nós estamos constantemente nos contaminando. Os rins, eles ajudam a limpar essas toxinas, limpar esses resíduos, eliminar os lixinhos das reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, uma das funções dele é ajudar a gente a se libertar desses resíduos, tá? Segunda coisa, para ele ajudar a controlar a homeostase, ele faz algum equilíbrio, como por exemplo, a pressão arterial, ela depende muito dos rins estarem funcionando adequadamente para que a nossa PA esteja no nível satisfatório. E eu já comentei com vocês algumas vezes, mas sempre vale a pena recordar, que quando a gente tem uma pressão arterial aumentada, o nosso sangue, ele passa pelos vasos sanguíneos com uma pressão muito alta, uma velocidade muito alta. E isso faz com que haja agressões nas artérias, principalmente em regiões de bifurcação, ou seja, as artérias elas vão se ramificando. Então, quando elas vão se ramificando, fazem curvas. Então, nessas curvas, principalmente nessas curvas, o sangue vem numa pressão muito forte, muito acelerada e acaba lesionando, machucando ali aquela artéria, aquele vaso sanguíneo naquela região. Quando isso acontece, o organismo leva recursos até aquele local que foi machucado com a intenção de reparar, de cicatrizar aquilo ali. E se isso acontece com muita frequência, o organismo está sempre liberando toxinas inflamatórias como sinalizadores para avisar que aquilo não está bem. Essas citocinas vão levando o paciente
a ter um processo inflamatório subclínico, ou seja, uma inflamação crônica. O que é isso, uma inflamação crônica? É quando o paciente ele está inflamado, mas ele não tem aquela inflamação aguda, ou seja, ele não possui aqueles sinais e sintomas grosseiramente agudos que nós estamos acostumados, que é o edema, o calor, o rubor, dor, enfim, ele não possui. Então, como ela é crônica, ela é silenciosa. E isso vai acometendo o nosso organismo, fazendo com que ele está sempre liberando toxinas inflamatórias e essas toxinas vão agravando aí a inflamação. E a inflamação é uma das causas que mais proporciona distúrbios de estéticos no paciente, tanto distúrbios de estético no rosto quanto no corpo, disfunções estéticas de um modo geral. Então a inflamação é o primeiro agravante que nós temos aí. Segunda coisa que os rins também controlam, eles produzem um hormônio que chama eritropoetina. A eritropoetina ela é responsável em avisar, em sinalizar a nossa medula óssea que ela precisa de produzir células sanguíneas. Dentro dela, principalmente, produzir aí as hemácias. As hemácias para nós, profissionais estetas, ela ocupa um papel muito importante. Todas as células sanguíneas são importantes, mas em especial para nós profissionais estetas, as hemácias, porque as hemácias carregam o oxigênio para o nosso corpo. Se nós temos uma diminuição nas hemácias ou uma má formação das hemácias, a nossa capacidade de levar o oxigênio para o corpo, ela fica reduzida. Para a gente produzir estimular colágeno no nosso paciente, para que o nosso corpo tenha subsídios para produzir colágeno, uma das matérias-primas mais essenciais é o oxigênio. Se nós não temos oxigênio, nossas fibras de colágeno, de elastina, elas ficam em deficiência e o corpo não tem recursos para produzir aquilo adequadamente. O que nós fazemos, nós profissionais estetas? Que é a nossa maior função, no caso, né? É promover beleza, rejuvenescimento para o nosso paciente. Para a gente pensar em rejuvenescer esse paciente, nós precisamos de usar qualquer recursos que sejam ele tópicos ou através de indução por aparelho, fazer com que aquele corpo produza colágeno. Se nós não temos hemácias de uma forma satisfatória, nós não temos oxigênio. Consequentemente, a nossa resposta ao estímulo que nós fizemos naquele corpo para produzir colágeno e elastina será deficiente. Então, quando o seu paciente ele tem um problema renal, isso vai refletir lá na pele do seu paciente, lá na circulação do seu paciente. Consequentemente, vai potencializar todas as disfunções estéticas. E mais uma vez aí confirmando, olha, 7 em 10 não sabem que tem um problema renal. Ou seja, o que eu quero confirmar com isso? Muitos são os pacientes que estão começando a apresentar sintomas de que os rins não estão funcionando adequadamente, mas eles não sabem. E quando que esses pacientes vão descobrir que os rins não estão funcionando? Quando eles literalmente saírem de um quadro agudo e entrar num quadro de insuficiência renal, quando aqueles rins pararem de vez de trabalhar ou diminuir muito a sua capacidade ativa a tal ponto de começar a apresentar para esse paciente sinais e sintomas mais graves, mais agressivos. Então, quanto antes nós soubermos de ajudar o nosso paciente a detectar que aqueles rins não estão funcionando, melhor vai ser para a saúde daquele paciente e, consequentemente, melhor será para os nossos procedimentos estéticos, tá? Outra função importante que tem aí os rins, né? Então, isso tudo eu estou tentando responder, estou tentando mostrar para vocês a importância que nós temos de avaliar os rins dos pacientes para que os nossos procedimentos sejam melhores, tá? Os rins também têm uma participação muito importante em ativar a vitamina D. Então, a vitamina D de maior concentração, de maior abundância aí no nosso organismo, ela é ativada no fígado. Mas os rins, ele também tem uma participação importante em ativar essa vitamina D.
E quando os rins ele está com problema, com alguma disfunção, não está conseguindo trabalhar adequadamente, essa ativação de vitamina D ela fica ineficiente. E a vitamina D para nós, para o nosso corpo, ela é extremamente importante para várias coisas, desde imunidade até controle de prevenção de várias doenças. Mas vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Ela ajuda a controlar o nível glicêmico do paciente. Então, quando a gente controla aí o nível glicêmico do paciente, esse paciente glica menos, ele inflama menos, consequentemente ele oxigeniza melhor e tudo isso são fatores que potencializam e que melhoram nossos resultados estéticos. A vitamina D ajuda a controlar a obesidade. Tem várias reações químicas para controlar a obesidade, desde a saciedade do paciente e até mesmo em estimular o nosso corpo a usufruir da nossa gordura, dos nossos lipídios como fonte de energia, que são dependentes de uma vitamina D estar ativada, estar funcional. Então, quando nós temos uma deficiência de vitamina D por consequência de rins que não estão conseguindo ativar essa vitamina D de uma forma satisfatória, nós temos um paciente que vai acumular mais gordura localizada. Se um paciente que acumula mais gordura, ele é um paciente que inflama mais, é um paciente que começa a ter problemas de circulação, então ele vai ter mais varizes, mais celulite, consequentemente ele vai ter uma produção ineficiente de colágeno e elastina. Então, vai tudo potencializando, vai agravando. Vocês estão conseguindo compreender que uma coisa vai puxando a outra? Eu queria combinar uma coisa com vocês, se vocês concordarem, claro. Eu falo, né, que o meu curso de exames laboratoriais, ele chama Você no Topo. Por que isso? Porque através dos exames laboratoriais, vocês terão recursos de gerenciar melhor esse paciente e, consequentemente, vocês vão se destacar como profissionais estetas. Então, por isso que é Você no Topo, tá? E eu uso muito o símbolo do foguetinho para ajudar a chegar ao topo. Então eu queria combinar com vocês, se vocês concordarem, de cada vez que eu passar uma informação que vocês compreenderem e que vocês conseguirem entender que aquilo realmente faz a diferença dentro do universo estético, que vocês liberassem aí foguetinhos. E aí, quanto mais foguetinhos vocês liberarem, mais eu vou entender que a nossa comunicação está sendo uma comunicação fácil, que vocês estão me entendendo e que está conseguindo trazer isso para nossa realidade, tá? Então, soltem foguetinhos para quando vocês conseguirem ter aí uma informação interessante. Assim eu vou conseguir visualizar que eu estou no linguajar que está sendo compreensível para vocês. Voltando aí, então, para a vitamina D, né? Então ela ajuda a controlar o açúcar no sangue, ajuda na obesidade, ajuda a controlar o humor também. O humor, gente, ele é extremamente importante. Quando a pessoa ela oscila muito de humor, é uma pessoa que geralmente está muito mais estressada, muito nervosa. Uma pessoa muito estressada, ela tem um aumento de cortisol. O cortisol para o nosso corpo ele é extremamente importante, mas ele é importante em níveis fisiológicos. Nós precisamos de ter cortisol. Quando esse cortisol ele está muito aumentado, ele leva o meu corpo a ter uma inflamação. E novamente, um organismo inflamado, ele potencializa as disfunções estéticas. E por mais que eu tente controlar, tratar aquelas disfunções, se eu não conseguir controlar a inflamação do meu paciente, eu vou estar nadando e morrendo na praia, porque aquele resultado não vai ter durabilidade, tá? Até o Botox. Se vocês aplicam Botox num paciente inflamado, aquele Botox vai durar male 3, 4 meses. Se você consegue recuperar toda a saúde do paciente, desinflamar aquele paciente, desglicar aquele paciente, o Botox, seu paciente tende a durar aí próximo dos 6 meses ou até mais, tá? E isso é importante para o seu paciente, é importante para você como profissional, é importante para que você ganhe propaganda boca a boca, para que você encha a sua agenda através de outras indicações. Para o seu ego profissional é bacana você saber que você está entregando aí um resultado de qualidade. Então tudo isso, gente, parte do momento que vocês compreendem que o corpo ele é um quebra-cabeça e que uma pecinha vai dependendo de outra, tá? Então aqui eu apresentei para vocês algumas importâncias dos rins para os nossos procedimentos. E o que é importante como nós profissionais estetas?
Quanto antes nós conseguirmos ajudar esse paciente a detectar que ele está tendo uma disfunção renal, melhor será para ele em relação à longevidade de vida e qualidade de vida. Volto a repetir, 7 em 10 pessoas, de acordo com a literatura científica, nós temos 7 em 10 pessoas que têm problema renal e que não sabem. Então, o paciente que vem para nós, profissional esteta, ele não está procurando doença, muito pelo contrário, ele vem procurar beleza. E é aí, nesse momento, que você consegue fazer a diferença na vida do seu paciente. Enquanto você conseguir analisar os exames laboratoriais de uma forma ideal, você vai conseguir detectar essas alterações muito precocemente. E aí você vai conseguir ajudar o seu paciente. Você vai fazer a diferença. O seu paciente vai começar a te enxergar como uma autoridade. Ele vai ver que você domina aquele assunto, que você sabe o que você está falando. E aí ele vai começar a compreender e a valorizar as suas orientações, porque ele viu que você está preocupado em promover saúde e não somente em vender um procedimento para ele. E isso vai fazendo toda a diferença, tá bom? Georgina, um beijo, Flor, tô com saudade de você. Então vamos lá. E aí, tudo bem, né? O paciente, ele começa a ter alterações renais. E o que isso pode acontecer? Nós vamos evoluir para 2 tipos de insuficiência, a aguda e a crônica. A aguda, geralmente, é quando o paciente tem alguma patologia, uma patologia que às vezes nem depende somente dos rins, e aquela patologia causa um processo inflamatório tão grande, ou tem um processo infeccioso tão grande que acomete os rins e ele tem aí uma insuficiência renal aguda. Aquele momento, aquela patologia fez com que ele desenvolvesse aí uma doença renal. Então esses são pacientes que geralmente não vão vir para nós. Por que não vão vir para nós? Enquanto esse paciente tem uma patologia de grau maior que leva ele a ter um problema renal, esse paciente geralmente já está sob cuidados médicos ou até mesmo no hospital internado, já cuidando dessa patologia de base. Então, geralmente o paciente não vai vir para nós em um processo agudo. O paciente vai vir para nós em um processo crônico lento. O que é isso? Quando ele começa a apresentar aqueles sintomas de que os rins não estão muito bem, e aí a gente começa, vai juntando, vai acumulando, e aquilo, como é silencioso, vai agravando o paciente. Obrigada, Luca, que bom que eu consigo agregar aí de alguma forma, a intenção é essa. Fazer com que nós, profissionais estetas, tenhamos uma visão muito mais ampla do corpo humano e através disso a gente consiga promover procedimentos estéticos muito mais satisfatórios para o paciente. E é gratificante quando eu leio mensagens assim igual a tua, que eu realmente estou conseguindo fazer a diferença. Eu acho isso bacana. E juntos nós somos mais fortes e nós vamos sim elevar a qualidade aí de todos os profissionais estetas de uma maneira geral. Gratidão, tá? Então aí o que acontece? A crônica, né? Como que se inicia aí esse processo crônico? A primeira coisa, gente, é em relação à a quantidade de água desse paciente. Se o paciente não toma água de uma forma satisfatória, ele vai fazendo com que vai acumulando em nosso corpo toxinas, resíduos, restos, sujeira, lixo no nosso corpo. Então vamos pensar assim, se uma das funções que todo mundo mais sabe que os rins têm são de filtrar o sangue, qual que é a intenção de filtrar esse sangue? Por que nós temos que filtrar o sangue? Filtrar para separar o bom do ruim, o sujo do limpo. Então, quando a gente toma água, nós estamos forçando os rins a filtrar o nosso sangue. E aí, consequentemente, ele vai eliminando a sujeirinha. Quando a gente toma pouca água, esses resíduos, essa sujeirinha, ela vai acumulando aí no nosso sangue. E isso vai desenvolvendo patologias. Uma curiosidade que eu acho que vocês não sabiam: pessoas alérgicas, pessoas que têm muita alergia a quase que tudo, a poeira, a qualquer coisa, pessoas que estão sempre com processo alérgico, todos os tipos de rinite, alergia na pele, enfim, geralmente são pacientes que não tomam muita água. E aí esses pacientes começam a acumular para si, dentro do seu organismo, sujeira, resíduos, toxinas.
E isso vai ativando o nosso sistema imunológico a produzir células e anticorpos para poder combater ali aquele agressor. Então o paciente fica com muita sensibilidade, está sempre irritado. Então a dermatite atópica, ela pode ser potencializada se o seu paciente não fizer a ingestão de uma quantidade ideal de água por dia. Isso tem que ser por dia e há a necessidade de ter ali uma frequência, porque não resolve você limpar o rim um dia, tem que limpar todos os dias, tá? Então por isso que nós precisamos aí de tomar bastante água. E um exemplo uma analogia que eu gosto de usar para que vocês tentam compreender melhor sobre a importância de tomar água, é em relação, vamos pensar assim no café, tá? Então, os nossos rins, eles são como se fosse o coador de café. Quando você vai fazer o café, você joga lá o pó e aí joga a água. O coador vai filtrar e vai passar para o outro lado do filtro somente a parte limpa daquele café, certo? E qual que foi a função ali do coador? Reter a sujeira, reter os resíduos, reter o que não precisa de conter no café. Os nossos rins, ele tem a mesma função, ele é o filtro. Então, quando a gente toma muita água, a gente está fazendo com que está lavando os rins. Então ele está ali juntando toxina, tentando eliminar através ali da urina, do suor, dos líquidos que a gente expele, mas nós precisamos de lavar os rins para que ele consiga estar sempre limpo e jogar fora aquelas toxinas. E a maneira que nós temos de ajudar a limpar os nossos rins são através da ingestão adequada de água. E isso precisa de ser feito todos os dias, tá? Então fique atento, pacientes que estão aí com muita alergia, que estão apresentando disfunções, dermatite atópica de pele, são pacientes que não estão tomando muita água. Já é um sinal de alerta para você conseguir orientar esse paciente num futuro muito precoce, porque se ele não começar a tomar água, ele vai começar a ter disfunções renais e isso vai atrapalhar aí todo o sistema, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar que vai acumulando é isso silenciosamente evoluir nesse paciente para uma disfunção crônica renal é a ingestão de água. É somente isso? Não, mas isso é a causa mais importante, tá? Então, se vocês conseguirem orientar isso para o paciente, já valeu muito a pena, né? E outras coisas que causam, que levam aí a problemas renais. Não tomar água, hipertensão causa problemas renais. E o que leva hoje à hipertensão? Acúmulo de sódio. E quem elimina, quem é responsável por controlar no nosso corpo a quantidade de elétrons são os rins. Então, se os rins começam a não trabalhar adequadamente, ele vai acumular para si ou excretar demais os eletrólitos. E aí isso faz com que a gente começa a ter muito sódio, muitos eletrólitos, muita concentração de eletrólitos na corrente sanguínea e consequentemente vai aumentando aí a nossa pressão. Lembrando que a pressão arterial aumentada, ela não só acomete os rins. Por que os rins? Porque os rins, ele é um órgão que os vasos sanguíneos são muito finos, o calibre dos vasos são muito delicados. Quando nós temos uma pressão arterial muito aumentada, a nível de rins, a nível de olho, de extremidades, né? Isso faz muito mal, isso prejudica e acaba acometendo aquele órgão, levando aquele órgão num processo inflamatório maior. E é a mesma justificativa do processo inflamatório que eu comentei que a pressão arterial causa, né? Então a pressão no sangue é tão grande que nas bifurcações dos vasos sanguíneos aquilo acaba gerando um ferimento. Então, se isso acontece em vasos sanguíneos que têm calibres maiores, imagina órgãos e extremidades que possuem vasos sanguíneos com um calibre muito menor. Então, consequentemente, vai aumentando ali o processo inflamatório, tá? Diabetes. O paciente que tem diabetes é um paciente que tem o sangue mais concentrado, mais grosso, porque está cheio de açúcar.
Quando o paciente tem diabetes, a hemoglobina desse paciente, o que é hemoglobina? É uma proteína que fica no sangue, que é responsável por carregar o oxigênio. Quando o paciente tem muito açúcar no sangue, essa hemoglobina ela começa a ficar glicada. Por isso que um dos exames que a gente solicita para avaliar o nível de glicação do paciente é a hemoglobina glicosilada. Porque a hemoglobina glicosilada vai te dar a informação de quanta hemoglobina aquele paciente tem que não está funcional, que está glicada. Quando tem açúcar grudado nessa proteína, que é nessa hemoglobina, essa hemoglobina ela perde a capacidade de carregar o oxigênio. Então, quando não tem a capacidade de carregar o oxigênio, principalmente as extremidades, né, ou também esses órgãos que possuem vasos sanguíneos muito fininhos, eles começam a ter uma deficiência de trocas gasosas e isso vai potencializando o problema. Então, vamos devagar para vocês compreenderem. A glicose, o diabetes por si só, já faz com que o sangue fique mais concentrado, mais grosso. Se ele está mais grosso, a circulação pelo nosso corpo ela fica deficiente, porque ele está mais pesado. Então, assim, tudo que é mais grosso, mais concentrado, a circulação é mais deficiente. Então, se o próprio fato de circular pelo nosso corpo já está mais difícil, a entrega de oxigênio fica mais difícil somente pela dificuldade de circulação. Quando nós temos órgãos com os vasos sanguíneos muito fininhos, que são capilares, que são órgãos aí, com os olhos, os rins, as extremidades dos membros, isso faz com que a oxigenação desses órgãos fique mais deficiente, um agravante. Segundo, o excesso de açúcar faz com que a gente tenha uma dificuldade de oxigenação. Então, você já está andando, circulando lentamente e você está oxigenando pouco, já começa a ter ali meio que um sangue parado ali naquela região, um processo inflamatório, um retorno venoso mais complicado. Então, tudo isso vai acumulando edema, inflamação e entrando num processo que fica vicioso. Então, o diabetes, ele potencializa tudo. Por que o diabetes piora aí para nós, profissionais estetas? Fora tudo isso de oxigenação, circulação que eu acabei de comentar, ele inflama, ele glica o paciente. Um paciente glicado tem mais mancha, um paciente inflamado tem mais disfunções estéticas. Então não resolve você pensar em tratar um melasma desse paciente, uma mancha que ele teve por um processo inflamatório, não resolve você pensar em estimular colágeno nesse paciente se o paciente não está tendo rins funcionais, se não está tendo uma eliminação de toxinas de forma satisfatória. É trabalhar contra a maré, tá? Então, eu queria que vocês compreendessem aí a importância dos rins, tá? Consequência, fora todas essas que eu já comentei com vocês, ele começa a reter líquido. Por que reter líquido? A intenção uma das funções dos rins é filtrar o sangue e eliminar as toxinas. Se nós não estamos tomando água de forma satisfatória a fazer com que esses rins filtrem e limpem e joguem fora essas toxinas, o corpo por si só ele começa a reter líquido, a concentrar água. Qual que é a intenção do nosso corpo? Tem sujeira aqui, tem toxina aqui, isso está inflamando o meu corpo. O que ele começa a fazer? Juntar água com a intenção de diluir ali aquelas toxinas. Então o paciente começa a ficar mais edemaciado. Em um paciente que você vai fazer drenagem linfática, vai fazer e ele vai estar sempre inchado. O paciente que está inchado, ele não consegue circular tão bem, o sangue não consegue passar tão bem. E aí ele começa a ter problema de hipóxia em algumas regiões de célula. Hipóxia faz com que morre aquelas células, então eleva o processo inflamatório. O organismo, na tentativa de reparar aquilo, ele começa a produzir mais vasinhos, que são aqueles microvasos, que são as varizes, com a tentativa de ajudar. Essas varizes
Por mais que elas vão aumentando, o retorno venoso está deficiente. Então, o paciente começa a inflamar. Então, vocês conseguem entender, gente, que é um ciclo? Não dá pra gente pensar em promover estética se nós não entendermos de fisiologia, se nós não compreendermos que os exames laboratoriais, eles conseguem nos passar a informação de que aquele corpo, de que aquele organismo não está funcional, de que aquele órgão está começando a ter uma disfunção, algum problema. Então, tudo depende aí de todo o sistema, de toda a homeostase do corpo, tá? Nós começamos a ter também o acúmulo desses eletrólitos no corpo. O que a doutora indica para auxiliar na retenção? Tomar água. Primeira coisa, tomar água, muita água. O paciente precisa de tomar água. E aí, o que o paciente pensa? Ele pensa assim, nossa, eu estou inchando, eu estou retendo líquido. Então, eu vou parar de tomar água, porque se eu paro de tomar água, eu incho menos. Essa é a visão do paciente. E essa é uma visão muito errada, porque quando o paciente está inchando, é porque ele está tentando diluir as toxinas. Então, é o contrário que tem que ser feito. Você precisa de orientar esse paciente a tomar muita água para que aqui os rins tentem, para que force os rins a trabalhar mais e eliminar essa toxina. Quanto mais água o paciente toma, menos toxina ele acumula no corpo, consequentemente menos edema ele tem. Então, ele vai começar a reter menos líquido. Tá? Então tem que ser o pensamento inverso. Estou retendo líquido é porque eu não estou tomando água. Tudo bem? Quando a gente toma cerveja, álcool, de uma maneira geral, a gente toma álcool, a gente toma álcool em excesso, um dos primeiros sinais que a gente começa a fazer, fora a embriaguez, né, claro, a gente começa a inchar, a gente incha o tornozelo, incha o membro inferior. Por que que isso acontece? Porque o álcool, ele acaba nos desidratando. Se ele nos desidrata, concentra ali no nosso corpo toxinas. E aí o organismo, na tentativa de eliminar aquela toxina, ele retém água para causar o edema, para diluir. Então nós precisamos aí de tomar mais água. Vai tomar álcool? Tome álcool, mas tome muita água para poder jogar fora aqueles resíduos, tá? A visão do paciente é tomar diurético porque o paciente ele quer resolver o problema no imediatismo. Ele quer aquilo para ontem e ele não foi orientado. Tá? Então, o que o paciente faz? Ele erra. Ele para de tomar água porque ele pensa assim, estou tomando água, estou inchando, vou parar de tomar água porque eu não vou acumular muito líquido. Então, já começa errando. E segundo, ele tenta tomar diurético. Quando ele toma diurético, o que acontece? Ele faz muito xixi ou ele elimina muito suor. Só que se ele tá eliminando água pelo xixi, pelo suor, pela diarreia, enfim, mas não está tomando água, o que o corpo faz? Acumula mais toxina, acumula mais os poluentes. Então aquilo piora. Então tomar um diurético não é o ideal se o paciente não fizer o uso de água adequadamente. Ele precisa de tomar muita água. Ele pode fazer uso, por exemplo, de chás, que é diurético. Aí é bacana. Por quê? Porque ele está forçando ele a tomar líquido. Agora, ele tomar um medicamento industrializado, um medicamento de farmácia para induzir ele a ter ali um processo diurético, isso não é bacana, porque ele vai acumular. Então, o paciente quer sim fazer o uso de um diurético? Faça, mas faça à base de uma ortomolecular, faça à base de um chá, porque aí ele obrigatoriamente é obrigado a tomar a água, tá? Tudo bem? Respondi? Então, deixa eu voltar aqui pro meu raciocínio. O paciente que não tem aí os rins funcionando adequadamente, ele vai começar a ter o acúmulo dos eletrólitos. E, consequentemente, ele acumula o potássio também. Quando o paciente tem aquela concentração de potássio, ele começa a te falar da seguinte coisa: olha, eu tô sentindo formigamentos nos meus membros inferiores. Eu sinto ardência, um queimor. É como se estivesse pegando fogo. Sabe aqueles sinais que às vezes você ouve do paciente que está na menopausa? Né, que são aquelas ondas de calor? O paciente, ele relata assim para você: as minhas pernas queimam, eu sinto que tá quente. Isso pode ser um sinal de que os rins não estão funcionando tão bem e está acumulando ali eletrólitos no corpo.
Por quê? Porque aí vai dificultando ali a oxigenação. Então, há necessidade de orientar esse paciente a tomar água mais uma vez, tá bom? Então, ele sente também, pode sentir alterações nos batimentos cardíacos. Por que isso? Por causa daquela concentração dos eletrólitos. Então, gente, o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte: a anamnese é a alma do negócio. Eu estou aqui orientando vocês sobre a importância dos exames laboratoriais e como que os exames laboratoriais eles podem te ajudar. Podem, muito, muito. Vão fazer diferença na sua vida como profissional e como ser humano? Vai. Mas vocês precisam de ter o domínio, o bom senso, a expertise de casar a anamnese desse paciente com os exames laboratoriais. Exame laboratorial sozinho não resolve nada. Nada. Tá? Você apenas vai fazer o seu paciente gastar dinheiro. Agora, quando você tem exames laboratoriais que você vai juntar com uma boa anamnese, você consegue visualizar e interpretar aqueles exames laboratoriais de uma forma muito diferenciada. Aí sim você consegue ajudar o teu paciente. Portanto, dediquem um tempo para fazer uma boa anamnese no seu paciente. E quando eu falo boa anamnese, tudo é importante. Quando você entende de fisiologia, quando você entende como que o corpo funciona, tudo que o paciente fala para você te interessa. Como, por exemplo, se o cocô tá duro ou se tá mole, se o xixi tá muito odor ou se tá muito amarelado, se ele faz muito xixi ou pouco xixi, se ele dorme bem ou se ele dorme mal, se ele come bem ou se ele come mal, se ele faz atividade física ou não e se ele faz quantas vezes por semana ele faz. Então são informações que isso são importantes para nós e eu tenho certeza que poucos de vocês, ou até quase nenhum de vocês, nunca teve a curiosidade de perguntar para o seu paciente se ele vai fazer cocô todos os dias ou não. Se o cocô é duro ou se o cocô é mole. Se o xixi fede ou se o xixi não fede. Outra informação muito importante, quando o paciente tem um problema renal, já a nível mais agravado, já está com boa parte dos rins não funcional, o paciente exala um odor muito forte. Sabe aquele paciente que você vê que ele tá limpinho, que ele tá higienizado, mas ele cheira forte? Isso acontece por quê? Porque os rins não estão trabalhando de forma satisfatória e ele está acumulando tanta toxina, tantos resíduos nitrogenados no corpo, que ele começa a ter cheiro de urina, cheiro de ureia, cheiro de amônia. Então até isso é importante que você tenha a sensibilidade de perceber do seu paciente. Porque aí você consegue ajudar o seu paciente. E qual que é a intenção? Qual que é a minha intenção? Que nós sejamos profissionais estetas melhores, profissionais estetas diferenciados. E para isso nós precisamos de ter, gente, a expertise de conseguir ler os sinais. Eu falo para vocês a seguinte coisa, já falei várias vezes e vou continuar falando. O corpo, ele fala. O corpo, ele dá sinais. A pele, o cabelo, a unha, o olho, o semblante, o corpo, ele te apresenta informações que às vezes o paciente não passa. O ser humano, nós seres humanos, nós temos o hábito de mentir, de omitir, ou às vezes aquela informação, a gente nem sabe que é importante para o outro. O que acontece? Quando a gente consegue ler o que o corpo quer nos falar, a gente consegue ser mais pontual nas perguntas que nós estamos fazendo com o paciente. E essas perguntas fazem com que a gente vai direcionando o nosso tratamento. E olha só, na anamnese de vocês, tentam a conduzir a anamnese como se o paciente sentisse que você está batendo um papo, que você está conversando, que você está num momento de lazer. Quando o paciente ele se sente tão à vontade com você, a tal ponto que ele não entende que ele está sendo investigado e sim que vocês estão batendo um papo, ele fica tão à vontade que ele começa a te passar informações que ele nem sabe que é importante, mas que para você é tudo de bom. E aí você vai anotando. E a partir daquelas informações que o paciente vai te passando, você vai começando a juntar uma pecinha na outra e começa a pensar no qual exame que você precisa solicitar, no que você acha que já vai estar alterado. E isso, gente, vai complementando o seu tratamento. Agora, quando você pega o seu paciente, dá uma ficha de anamnese de 3, 4 folhas e escreve marca aqui, marca ali, marca aquilo outro,
o paciente não lê aquilo direito, você não colhe as informações que você precisa, você não diagnostica esse paciente direito. Aí você vai fazer os exames laboratoriais, você não sabe nem por que você está pedindo, não sabe nem casar uma informação com a outra. Aí você fez o seu paciente gastar dinheiro, você não soube analisar e interpretar aquilo de forma adequada, e aí você não passou autoridade e confiança para o seu paciente. Aí não resolve, ok? Então, uma anamnese, gente, precisa de ser bacana. Você pode sim ter uma anamnese de 3, 4 páginas? Pode. Mas fica ali com você para você servir como guia, para você saber o que te interessa ali, para você ir sondando o paciente, para você ir perguntando. Aí, o que acontece? Esse paciente vai fazer com vocês igual eu faço nas minhas lives. Às vezes, para eu te dar uma explicação pontual, eu dou uma volta enorme para chegar ali. E o paciente vai começar a te contar uma história e ele vai começar a viajar na história. Tudo bem, vai ouvindo a história, vai sendo amigo do paciente. Isso vai causando reciprocidade, isso vai causando afinidade. Vai ouvindo a história, mas saiba, se você seguir o seu roteiro, você consegue trazer o teu paciente para o teu roteiro. Aí você consegue voltar naquela pergunta que é importante. Ouvir as histórias é importante, porque são as histórias do paciente que vai fazer com que você tenha o estalo de falar assim, nossa, eu preciso de saber essa informação. Nossa, esse paciente pode estar com algum distúrbio. Então, ouvir as histórias é importante. Mas tenha um roteiro pronto para que você sempre consiga puxar a história e trazer para o seu roteiro. Aí você vai direcionando, tá? Quando vocês começarem a criar um roteiro de anamnese, vocês vão ver que as suas anamneses serão muito mais produtivas para o seu trabalho, serão muito mais enfatizadas no que você precisa de fazer, no que você quer descobrir e, consequentemente, seus procedimentos serão melhores. Por que serão melhores? Porque você foi mais assertivo, você foi mais certeiro onde que você queria. E isso vai fazendo a diferença em você, profissional esteta, até como diagnosticar algo que você achava que passava desapercebido, tá? Agora vamos voltar aqui para os rins, que a foco da aula de hoje são os rins, correto? Quais são os sintomas que vocês vão ficar atentos e que o paciente vai começar a te falar que não tá muito legal? São sintomas, gente, que você tem que ter o ouvido muito afinado para começar a pensar, opa, essa informação para mim é importante, deixa eu colocar um asterisco aqui na minha anamnese, deixa eu escrever de vermelho, preto, azul, enfim, uma cor diferente para eu lembrar. O paciente vai começar a falar para você assim, eu estou tendo náuseas, vômitos, fadiga, fraqueza, cansaço. E por que ele vai fazer isso? Se vocês forem prestar atenção, várias coisas que nós já conversamos em diferentes lives, o paciente apresenta o mesmo sinal: cansaço, fraqueza, indisposição. Cabe a você a juntar essa fraqueza para onde que você suspeita. Então vamos aqui comigo. Quando os rins do paciente não estão funcionando adequadamente, o que eu falei para vocês que a gente começa a fazer? Acumular toxina no nosso corpo, certo? E essa toxina vai nos inflamando. Então, olha só um parêntese aqui. Nós, seres humanos, precisamos nos alimentar de proteína animal. Por quê? Porque o nosso colágeno é proteína. Se a gente quer ser bonito e jovem, se nós queremos proporcionar rejuvenescimento, nós precisamos comer carne, precisamos comer ovo, precisamos comer proteína animal. Isso é fato, certo? Não tem como você promover rejuvenescimento para o teu paciente se o paciente não come proteína. Então começa por aí. Agora vamos trazer de volta. Quando a gente come proteína, nós causamos no nosso corpo alguns resíduos nitrogenados, que são restos daquelas reações químicas da proteína que acontecem. Dentro desses resíduos nitrogenados, nós temos aí a formação da amônia. A amônia é altamente tóxica para o nosso corpo, ela faz mal. E se a gente não libertar essa amônia do nosso corpo, a gente vai começar a ter problemas neurológicos, porque aquilo vai intoxicando tanto que a gente vai ficando até meio aqui abobado. Então a amônia faz mal pra gente. A única forma que o nosso... eu vou falar sobre isso também, tá, Georgina? A única forma que o nosso corpo tem de eliminar essa amônia
É através de um ciclo da ureia que acontece lá no fígado. Então o corpo pega essa amônia, converte em ureia e aí a ureia é eliminada pelos rins. Uma parte da ureia é eliminada, outra parte é reabsorvida. Só que quando a gente não toma água ou quando os nossos rins não estão funcionalmente ativos, nós começamos a acumular dentro do nosso corpo toxinas, dentre delas ureia, amônia e por aí vai. E isso faz com que o quê? Que nós estamos tão intoxicados que a gente começa a ter aquela sensação de fraqueza, de náusea, de vômito, de tudo. Por quê? Porque o corpo quer jogar aquilo para fora. Então ele meio que te estimula a sentir aquela ânsia de vômito, aquela tendência de náusea, com a intenção de talvez te estimular a vomitar. Porque se você vomita, você joga fora um pouco de lixo, tá? Mas normalmente a gente não vomita. Normalmente a gente se sente só com aquela náusea, aquela fadiga, aquela sensação ruim. E o paciente pode relatar para você a seguinte coisa: eu acordo com ânsia de vômito. Aí, se é uma paciente jovem, se é uma paciente mulher, vocês podem pensar, você não tá grávida? Eu acho que é uma das primeiras perguntas que a gente faz, não tá grávida? Não, gente, às vezes não tá. Às vezes pode ser paciente homem não engravida. Então se dá por quê? Por causa desses lixos que vão acumulando no nosso corpo, tá? Aí, outra coisa que nós temos, que é a perda de apetite, né, que consequentemente vai tendo aí a fadiga. O corpo, ele fica tão poluído que ele acaba fazendo com que a gente tenha uma inibição do apetite com a intenção de colocar menos lixo dentro do corpo. Se a gente tem menos apetite, a gente come menos. Se a gente come menos, tem menos nutrientes. Temos menos nutrientes, o corpo funciona pior. Então vai piorando, vai potencializando as coisas, tá? Outra coisa importante para nós profissionais estetas. A pele desse paciente começa a ficar ressecada. E por que isso acontece? Porque há um desequilíbrio dos eletrólitos. Lembra que são os rins que são responsáveis em controlar os nossos eletrólitos. Se os rins não estão funcionando adequadamente, nós começamos a ter um desequilíbrio. E a pele precisa de ter esses eletrólitos e esses minerais de uma concentração ideal para que tudo funcione bem. Então, a pele fica muito mais ressecada. Preciso de lembrar para vocês o que causa a pele ressecada? Porque aí vem o pulo do gato. Pele ressecada, ela fica mais vulnerável a ter qualquer disfunção a nível de dermatite, porque ela fica fácil pra gente, para entrar. O micro-organismo, o agressor, ele penetra mais rápido. Por quê? Porque a pele é a nossa barreira de proteção do meio externo com o meio interno. Então, uma das funções da pele é essa barreira, é essa proteção. Quando a pele está em equilíbrio, as células elas ficam postas e essa barreira funciona adequadamente. Quando nós estamos com a pele muito ressecada, o que é a pele ressecada? A pele desidratada. Se a pele está desidratada, é como se as nossas células elas murchassem. Se elas murcham, a barreira ali na pele ela fica mais buracuda, ela penetra. Estão conseguindo compreender? Então, fica pequenos espaços, lacunas, tá? E isso faz com que o micro-organismo, o agressor, a poluição, a intoxicação penetre melhor. Então, nós começamos a ter mais disfunções de pele, mais inflamação de pele, mais acne, por causa de tudo isso. E nós estamos falando de quê? De rins. A aula de hoje, a live de hoje são os rins. Mas olha só como os rins respondem à nossa pele. E aí você pega um paciente que toma pouca água, que os rins não estão funcionando bem, que o paciente está começando a ter edema nos membros inferiores, edema na região de olheiras. Eu já conversei com vocês e expliquei o porquê que nós temos muito edema de olheira. E aí ele começa a ter mais problemas de pele. Resolve cuidar dessa pele se você não cuidar da base? Não resolve. Então cabe a nós entendermos o que está causando o problema. Uma vez que a gente entende onde que está o problema, a gente consegue recuperar a causa. Nada pior, gente, do que vocês fizerem estimular o paciente, promover um procedimento no paciente e aquele procedimento não responder.
Com que cara que você fala pro paciente e fala assim, nossa, eu não sei o que aconteceu. Isso dá certo com todo mundo, mas com você não deu. É constrangedor. Então nós precisamos de entender as causas para que os nossos procedimentos estéticos sejam melhores, sejam mais potencializados, tá? Um outro fator muito importante, gente, que isso vocês têm que perguntar para o paciente de vocês. A sua urina espuma quando você faz xixi? Gente, levanta o dedo aí. Quem já perguntou pro paciente se a urina espuma quando ele faz xixi? Eu duvido que vocês perguntaram, ou senão eu tô assim muito enganada. Por que a urina espuma? A urina espuma é sinal que tem proteína na urina. Proteína é algo tão importante para nós, o nosso corpo precisa tanto de proteína que quando os nossos rins eles estão saudáveis, nós não excretamos proteína. Ou seja, se você fez um exame de urina básico do teu paciente e viu que tem lá urina 2, 3 cruzes ou mais, já é um alerta, muito alerta, de que alguma coisa nos rins não tá legal. Então pergunta, você faz xixi? Seu xixi é muito escuro? Seu xixi espuma? Isso é importante, é uma pergunta boba, não é boba, mas é importante para nós, muito importante para nós. Sobre as cores da urina, se você for tomar bastante água, a urina tem que ser bem clarinha. Quanto mais escura a urina tá, quanto mais amarelada, quanto mais forte a urina tá, mais concentrada ela tá. Se ela está concentrada, os rins tá trabalhando pouco porque tem pouco líquido ali. Então a urina tem que ser bem clarinha. Quanto mais clara, melhor, tá? Claro que existem as ressalvas. Se o paciente está fazendo uso de algum medicamento, de alguma droga, essa droga pode influenciar na cor da urina. Tá? Então, assim, é importante saber também se esse paciente está fazendo uso de medicamento ou não, tá certo? Outra coisa, nós já conversamos sobre as câimbras, conversamos sobre edema, conversamos sobre o aumento da pressão e aí o aumento, a dor nas articulações. Esse paciente começa a relatar dor em pequenas intensidades ou em intensidade maior, dependendo do grau do problema. E por que dor nas articulações? Como nós já estamos com uma live muito longa, eu não vou me prolongar nisso, mas eu convido você a assistir uma live que eu já fiz esses dias, inclusive eu deixei salva, que é sobre gota, né, paciente gotoso. Nós conversamos sobre o ácido úrico, essa live tá salva, está ali no feed. Lá eu explico claramente o porquê que a gente tem aí um acúmulo de ácido úrico nas articulações e o porquê que isso causa dor. Tá? E por que nós temos então esse acúmulo de ácido úrico nas articulações? Porque os rins não estão funcionando adequadamente e está acumulando isso, tá? Então, para a gente complementar essa informação sobre a dor nas articulações, eu te convido a assistir essa live, tá salvo aí no feed, tá? O odor, nós já conversamos, né? Que o paciente fica com cheiro mais forte. Por que a urina espuma? Excesso de proteína. Tá? Gleidson, obrigada. Então, dor, tá? E agora, infecção recorrente. Infecção recorrente, teve até a Georgina que fez uma pergunta, né? Amiga, infecções urinárias recorrentes são muito comuns em mulheres, normalmente em idade em que procuram procedimentos estéticos. Exato. O que acontece, gente? Olha só. Infecção urinária, ela é muito comum. Ela é muito mais comum do que o que você imagina. Muito mais comum. Minha boca vai ficando seca. Eu falo demais, né? Eu sempre falei demais. A minha mãe sempre falou que eu falei demais. Aí o que acontece? Vamos voltar aqui pro foco. Foco, gente, foco. Vamos lá. Se eu não tomo muita água, eu não faço muito xixi. Certo? Se eu não faço muito xixi, eu acabo fazendo com que o meu corpo comece a ter uma infecção urinária. Então, pra gente compreender isso melhor, nós temos que pensar assim. Nós temos os rins, nós temos o ureter, 2 ureteres, 2 rins, 2 ureteres. Esses ureteres ligam na bexiga e a bexiga vai para a uretra e a uretra joga para fora. Então, o que acontece?
Tudo que os rins filtra faz todo esse percurso para sair pelo xixi, pra gente jogar fora. Pelo xixi não, gente, vamos falar urina, né? Vamos ser mais profissional. Então, pela urina, certo? Então, vamos lá, vamos focar comigo. Rins, ureter, bexiga, uretra e sai pra fora. Se eu não estimulo o meu corpo a fazer xixi, o que acontece? Durante todo esse circuito, vai acumulando, vai ficando urina ali parada. Urina parada é fonte de bactéria. Bactéria parada vai procriando, vai aumentando e vai aumentando aí o processo inflamatório. Então, quando o paciente relata que tem infecções urinárias mais de 2 vezes por ano, isso significa que é um paciente que está tendo recidiva de inflamação, recidiva de infecção urinária, tá? E essa infecção urinária, ela pode começar somente ali nos órgãos, na genitália, nos órgãos íntimos, ou ela pode começar a subir. De acordo com a gravidade disso, ela vai subindo, vai fazendo o caminho inverso. Então começa na genitália, aí sobe para a uretra, da uretra pode acometer a bexiga, aí é cistite, aí acomete também o ureter e pode chegar nos rins, que é pielo. Então assim, tudo isso vai fazendo o caminho reverso. Então, quanto antes nós descobrirmos que esse paciente está com alguma variação ali a nível de urina, de bactérias, é importante que a gente entre com recursos e oriente e ajude esse paciente, porque se essa infecção chega nos níveis dos rins, é uma infecção que pode ser tão aguda que leva os rins a ter uma insuficiência renal aguda, que nós já conversamos aí um pouquinho atrás, tá? E aí, quando os rins estão inflamados, estão doentes, gera todo esse outro processo aí, tá? Então, infecção urinária recorrente é o primeiro sintoma, o paciente não toma água. Outra coisa que nós temos que pensar, que isso eu acho que vocês não tinham juntado as pecinhas. Quando o paciente tem uma infecção, uma inflamação, um problema intestinal, vamos pensar numa disbiose, por exemplo. O que é uma disbiose? É quando o nosso intestino ele está muito mais povoado de bactérias ruins do que de bactérias boas, certo? Principalmente na mulher, o ânus e a vagina ele é muito próximo. Então, se o nosso intestino ele está com disbiose, com mais bactérias ruins, ele está inflamado, há um íntimo contato ali entre o ânus e a vagina. E aquele paciente pode vir a ter muita infecção urinária por causa dessa contaminação de meio. Homens têm um pouco menos, por quê? Porque o pênis fica um pouco mais distante do ânus. Mas homens também pode ter problemas em relação a isso, mas aí junto muito mais higienização, tá? Mulher é mais comum. Por isso que mulher tem mais problemas de infecção urinária do que homem, porque os órgãos são muito íntimo contato, tá? Então, quando o paciente tem também um problema intestinal, esse paciente pode vir a ter uma recidiva de infecções urinárias constante ali. E aí, como que você, profissional esteta, pode ajudar o seu paciente? Primeira coisa, tomando água, ponto. Segunda coisa, eu já orientei vocês em trocentas outras lives que nós já conversamos sobre como que vocês vão reparar o intestino desse paciente. Vocês que me acompanham já tem algum tempo, vocês já têm condição de detectar se aquele intestino está ou não inflamado e vocês já têm recursos para poder desinflamar. Então, quando vocês conseguem recuperar a flora intestinal daquele paciente, vocês vão ter um equilíbrio entre as bactérias boas e aí, consequentemente, vai diminuir o número de reincidivas por infecção urinária desse paciente, tá? Dúvidas, não dúvidas? Gente, eu vou tentar acelerar, porque eu ainda tenho eu tô seguindo meu cronograma e eu ainda tenho umas coisinhas para falar e a live já tá se estendendo, né? Então, vou fazer um resumão aqui pra gente, porque eu adoro os resumões, né? Qual que é o maior benefício? A urina, a espuma, quantos rins liberam creatina, proteína? Não, a creatinina ela é um resíduos nitrogenados. Então, o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, come proteína, a proteína forma amônia, a amônia forma a ureia, e desses resíduos também forma a creatina. E a creatina, ela é eliminada pelos rins, tá?
Então, o que acontece? Nós temos 2 aumentos de creatina. Perguntando sobre a espuma. Ah, mas eu tô na creatinina ainda. A creatina, ela aumenta quando você não toma muita água, então começa a acumular aquilo ali dentro. E aí, a espuma, vamos focar para a espuma. A espuma é quando tem proteína, quando os rins não estão trabalhando tão bem, que ele começa a liberar proteína. Os rins saudáveis não liberam proteína. Proteína é tão importante pra gente que o corpo guarda. Proteína e glicose. O corpo não joga fora a glicose. Quando que você vai ver que tem glicose na urina? Quando o paciente tem tanta glicose no corpo, tem tanto açúcar, que ele filtra e tem que jogar um monte fora. Então, 2 coisas que não tem na urina normal. Não tem proteína e não tem açúcar na urina normal, tá? Então, se tem esses 2 fatores na urina normal, já é um sinal de que o paciente não tá legal. Então, por que a urina espuma? Porque tá liberando proteína. E isso significa que os rins não estão filtrando a proteína, ou seja, eles não estão funcionando, tá? Tudo bem? Então tá. Qual que é o maior benefício, então, dos exames laboratoriais para nós, profissionais estetas? Primeira coisa, promover saúde para o seu paciente. Detectar, diagnosticar, perceber, visualizar um problema lá no início, lá na base. Antes que se torne uma patologia, antes que se torne uma doença. Porque quando se tornar uma doença, não somos mais nós que vamos cuidar. É um médico, é um outro profissional, não somos nós. Então, nós, profissionais estetas, cuidamos de prevenção, tá? Segunda coisa, os exames laboratoriais fazem com que a gente perceba que o organismo está tendo aí uma pequena disfunçãozinha. E nós vamos ter recursos de reparar essa disfunçãozinha. Reparando essas disfunçõezinhas, todos os problemas estéticos serão resolvidos, tá? Então, eu afirmo para vocês, os exames laboratoriais, eles vão oferecer a você condição de potencializar os seus resultados estéticos. E o que eu falo muito, né? A bandeira que eu defendo, aumentar a sua credibilidade e potencializar os seus resultados. Credibilidade por quê? Porque são poucos os profissionais que entendem de exames laboratoriais. Menos ainda são os profissionais que entendem de exames laboratoriais de acordo com os valores ideais e não de acordo com os valores de referência. Então, quando você conversa com o seu paciente sobre isso, você vai aumentar a sua autoridade sobre ele, a sua credibilidade perante ele. O paciente vai te enxergar e falar assim, nossa, você é foda, ninguém nunca conversou comigo desse jeito. Então, você está aumentando a sua credibilidade. Primeira coisa. E outra bandeira que eu levanto, potencializar seus resultados estéticos. Gente, não tem como você fazer os ajustes que aquele corpo necessita sem melhorar os resultados estéticos. É uma consequência. Se você está promovendo saúde para o seu paciente, melhorando a qualidade de vida para o seu paciente, consequentemente os resultados estéticos serão muito melhores. Então, por mais que você fale assim, não, eu não mexo com estética, eu não faço invasivos, eu não faço nada disso, eu só quero entender de exames laboratoriais. Por tabela, você vai rejuvenescer o seu paciente, vai clarear as manchas do seu paciente, vai promover menos ruga no seu paciente, menos flacidez, menos cara de cansaço, mais tônus muscular, melhor a circulação, tudo vai melhorar. Mesmo você não querendo, os seus resultados estéticos serão muito melhores, tá? Então, vale a pena entender de exames laboratoriais? Sem dúvida, com certeza, você só tem a ganhar. Tá? E quando que você deve de fazer esses exames laboratoriais? Quando e quais? Tudo vai depender da sua anamnese com o paciente, do que você conversou com ele, do que você coletou de informações e do que você está enxergando no corpo dele. Lembre-se, vocês precisam ficar atentos e ter a sensibilidade de conseguir de conseguir fazer uma leitura corporal desse paciente. O corpo fala muito sobre nós, muito sobre nós. Então, por onde você deve de começar? Por uma boa anamnese, sempre por uma boa anamnese. Em seguida, através disso, os exames que necessário for. Tá bom? Pessoal,
Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Eu nem vou perguntar se vocês têm dúvida hoje. Deixem as dúvidas aí no inbox do Instagram que eu vou respondendo pra vocês, porque essa live já está muito longa. E sabe o que é ruim de live longa? Depois eu fico lá, eu salvo no feed, as pessoas olham, nossa, 1h X de live, eles não assistem. E aí fica uma informação parada, uma informação útil dessa, olha, um show de live dessa, porque eu acho que foi um show, foi riquíssima de informações, e as pessoas não veem, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, gratidão por vocês estarem aqui comigo, por vocês terem interagido, terem feito perguntas. E lembrando que quinta-feira nós teremos outra live. Eu não lembro o tema de quinta-feira, mas eu já liberei aí no feed, é só vocês olhar. Então toda terça e quinta nós temos um encontro marcado, aliás, nós, né, vocês e eu temos um encontro marcado, que é aí a nossa educação continuada, sempre às 21 horas. Beijo!